Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, Escutelers, sejam bem-vindas a esse novo episódio. Hoje a gente vai conversar com ela, que é criadora de conteúdo, redatora, mãe e agora também a mais nova podcaster do pedaço, Ariana Menck. Oiê! Oi, Fê, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. Finalmente saiu. Finalmente saiu, gente. Eu tô aqui, ó, chavecando essa mulher. Desde que começou a ideia de ser um podcast, eu já tinha ela em mente. Mas assim, a gente foi deixando ir, aí vamos fazer? Vamos. Mas aí não tinha um tema, e agora virou um tema. Finalmente chegamos. Finalmente estamos aqui. O momento é esse. É isso, vai na hora certa. Bom, e antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é a Ari? Ixi, gente, quanto tempo tem de podcast? Ai, foram tantas. Tanta coisa, tantas idas e vindas, literalmente, assim. A história começa quando eu nasci, mas. De cidade, né? Eu nasci em Porto Alegre, aí eu tinha 6, 7 anos, fui morar em Fortaleza, lá eu fiquei 10 anos, eu fui pra Balneário Camboriú, de Balneário Camboriú eu fiquei 8 anos, e agora eu tô aqui há 10 em São Paulo. Então, assim, só pra eu passar por aí, a gente já ia ter que reservar um tempão. Nômade. E o pior é que nem tem muita explicação, assim, meus pais sempre se mudaram bastante, zero ligado a trabalho, assim, de transferência, sempre foi porque eles quiseram, e aí, depois que a gente nasceu, eles continuaram com esse modus operandi, mas, bom, eu hoje, né, trabalho como diretora de conteúdo numa produtora, faço a minha própria criação de conteúdo, mas, né, minha formação é logística, trabalhei com comércio exterior muito tempo, super fora do personagem, mas quando a gente é muito novo, assim, tem que decidir as coisas, acaba, né, ouvindo vozes erradas, mas eu sempre soube o que eu queria fazer. Tanto que eu comecei publicidade, mas eu larguei por causa de pressão externa mesmo. E hoje eu sou essa pessoa aí, plural, mãe, que, né, eu acho muito difícil essa palavra, fale de você, porque pra mim é uma coisa tão construção, é uma coisa tão sou agora, tudo estou, sabe? Nada é sou. Então, pra mim é super difícil, mas eu sou uma mistura de tudo que eu já vivi, todo mundo que eu já conheci. E aí é isso, sempre em informação. E é uma delícia te acompanhar. E eu faço essa pergunta justamente para fazer a pessoa refletir, porque assim, não é fácil. Acho que de todos os assuntos abordados nos episódios, falar quem você é sempre é o mais complicado, porque é isso, a gente tá em constante transformação. A gente não é a mesma de ontem, né? E são tantas coisas que compõem quem a gente é. Muito, e assim, quem sou eu pra quem, né? Exato. Ou quem sou eu aonde, porque dependendo de onde eu tô, com quem eu tô, eu sou outra pessoa, cada pessoa me vê de um jeito diferente, eu tenho uma participação na vida de cada um de uma forma diferente, sou vilã pra uns, mocinha pra outros, sou só uma colega de trabalho num lugar, sou a mãe do meu filho, sou tudo pra ele, então assim, é muito difícil mesmo esse negócio de, quem é você? Porque sob a lente de quem, né? Exato, e eu acho muito legal quando a gente, já entrando no assunto que a gente vai conversar aqui nesse episódio, a nossa história diz muito também quem a gente é, né? A nossa história compõe muito quem a gente é. Por mais que eu sempre tente falar para as pessoas assim que a gente não é necessariamente, né, o que a gente viveu, o que a gente sentiu, aquilo compõe. Não tem experiência nenhuma nossa que passe, a gente não passa ilesa por nenhuma, assim. Tudo que acontece na nossa vida transforma a gente, então a gente, de certo modo, sim, a nossa história, né? Não tem o que fazer. Às vezes que eu quero dizer assim, eu sofri um trauma. Tudo bem, aquilo faz parte de você, faz parte da sua história, faz parte da sua trajetória, mas você não precisa colocar aquilo como sua identidade, sabe? Total. Mas assim, não tem como a gente não passar pela essa vida com... É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai pegando uma história, uma coisa, e vai montando, né, até formar uma imagem maior de quem a gente realmente é, ou da nossa realmente essência, ou do tudo que a gente passou. Me conta um pouco da sua história, porque o nosso tema, gente, começou quando a Ari veio conversar no stories dela, falando que ela foi uma criança feia. O que ela se considerou uma criança feia. Porque, assim, sinceramente, eu vi uma foto e eu falei, você é muito fofinha.
Ah, mas é porque agora a gente tem a idade Exato. das mães dos meus amigos da época que também me achavam fofinha. Na época, Na era o época que não me tem o diziam. que falar que ajude, né? É tipo assim, não, meus colegas não me aprovam, então eu também sou feia. Mas enfim, É isso. me conta um pouco como foi essa infância, como que foi essa infância barra adolescência, e o que significou isso de ser uma criança feia pra você? Cara, assim, ó, eu fui uma bebê e uma criança, primeira infância, muito linda, assim, é uma coisa mais gostosa do mundo. Eu olho as fotos, eu falo, meu Deus do céu, que delícia de criança. Só que as coisas começaram a se desorganizar muito. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu comecei a ficar muito esquisita, Fê. Feinha mesmo, assim, desorganizada, com um peso muito mais alto do que a maioria das minhas colegas, Uhum, então, já desde lá de cedo eu ouvi muito sobre corpo, uhum, sobre, ai, uhum, você é, tá gorda, você, enfim. E aí usava aparelho, era muito branquelona, assim, era sardenta, então, assim, coisas que realmente na época, como não tinha muito, me zoavam, assim, não é que eu me achava feia, um dia eu acordei, me olhei e falei, nossa, como eu tô feia, como eu sou feia, mas de tanta gente ouvir algumas coisas na escola, aí a gente acaba trazendo isso pra gente, né? E eu fiquei desorganizada, assim, vamos chamar desse jeito, quando eu tinha meus 7, 8 anos, até eu ter uns 13 anos. Então foi um período super chatinho, assim, onde eu ouvia bastante zoeira na escola, então, é, e assim, além da gente, tem assim, dois momentos que incomodam, né, quando você ouve apelidos, quando você ouve comentários sobre a sua aparência, e existe um momento também que te incomoda, quando você vê a escola inteira glorificando, porque tem isso na escola, né, que tem as super uhum, populares, uhum. as que são super bajuladas, que são, todo mundo para quando essa pessoa para, e você olha e você fala, nossa, nunca, qual é a sensação? Porque nunca aconteceu comigo, sabe? Então, são dois momentos que você se sente mal, o diretamente ou indiretamente. E assim, pra mim, eu lembro de uma vez muito marcante que eu fiquei muito chateada. Eu voltei de uma festa e falei pra minha mãe, mãe, por que eu sou a mais feia da escola? Oh. E aí, claro, né, ela fez o papel de mãe dela de tentar me acalmar e me colocar pra cima e tal. E eu ficava mais brava ainda, porque todas as mães me achavam bonitinha, sabe? Aquela, ai, fofinha, mas eu não aguentava mais ouvir que eu era fofinha só pelas mães. Sim. É, mas eu vou te falar, assim, eu não acho que eu fiquei traumatizada com isso. Claro, eu tive esses momentos que eu fiquei chateada e tal, mas eu não acho que eu cheguei a me traumatizar, porque muito rápido, assim, eu peguei que eu tinha que achar outro jeito. Eu Uhum, pensei assim, tá, beleza, eu não sou legal, eu não sou bonita, não é isso, então o que que eu vou ser? Eu vou ser legal, eu vou ser inteligente, eu vou ser... uhum. E aí eu lembro que eu falei, cara, mas eu sou interessante, eu faço coisas que essas meninas não fazem, eu sou. Então eu comecei a ver graça em mim por outros motivos, assim, sabe? Sim. E isso não me definiu muito. E aí, depois que eu parei de ficar tão feia, assim, e eu fui melhorando um pouquinho, é, eu continuei não baseando a minha autoestima na aparência. Por mais que hoje, né, a gente, claro, se abala ou não, eu sinto que ter tido esse período em que eu meio que me obriguei a ser mais do que a minha aparência, Uhum. cara, foi decisivo pro resto da minha vida, assim, sabe? No fim, eu dou graças a Deus que eu tive esse período esquisitão. É engraçado, né? Como eu acho que eu tava até conversando com meu namorado, porque eu tava falando sobre esse assunto da adolescência, que é um momento muito difícil e tal, e que essa coisa da aparência pega muito, né? E assim, e olha lá que a gente tá falando de um lugar também de privilégio, porque a gente é uma mulher padrão, né? Assim, que Total. obviamente, tem outras pessoas que vivem coisas muito diferentes do que a gente viveu, outras dores e sofrimentos, e a gente não tá aqui pra comparar sofrimento, que eu tenho horror a isso, assim, eu acho que cada um viveu Ah, o não, que tinha aham. que viver, e assim, existem dores diferentes, mas não tirando a dor de ninguém, minimizando, enfim. E não dizendo que a nossa é a maior do mundo, mas assim, era Exato. dentro do meu repertório de dores, aquela dor era uma dor E grande, ela é sabe? Então, válida demais, porque foi o que você sim, viveu, assim, é a sua história, é aquilo que ninguém vai saber o que você sentiu a não ser você. Então, assim, ninguém pode. Eu acho muito ruim isso, assim, as pessoas diminuírem o que os outros sentirem, porque é muito fácil, né? Mas, assim, como essa fase da adolescência é difícil e essa coisa da estética, eu acho que claramente pega mais as meninas. Mas acho que os total. meninos também pegam, porque eu conversei com eles e, tipo, também tem uma parada da comparação, de ser o cara mais legal, ou ser o cara que se desenvolveu mais, que é alto, forte, enfim. Mas aqui, falando das mulheres, como isso tá na nossa. Tá com a gente desde que a gente é muito nova, né? Isso é muito
muito forte, assim, é muito triste, cara, porque eu lembro que, assim, contando mais ou menos da minha trajetória, até uns 10 anos eu era zero a menina bonita, tipo assim, zero mesmo, não era considerado, era sempre, eu era muito mais alta que todas, eu era mais gordinha também que elas, assim, então assim, eu não tava, mas eu lembro que eu não ligava, tipo, não tinha uma... Até quando eu era criança, assim, não tinha, sabe? Eu sentia que eu e minhas amigas, a gente era um grupinho pequenininho e não tinha essa parada da comparação. Até o momento que chegou os 11 e os meninos começaram a entrar na história, sabe assim? Aí começou uma parada de rivalidade ali, que aí o bicho pegou. Foi onde o bicho pegou pra mim também. E eu acho que eu não tive a experiência de rivalidade entre meninas, assim, mas eu claramente consigo ver que eu comecei a me abalar muito a partir do momento em que eu comecei a querer a atenção dos meninos. Total. Então, não que eu, nossa, fosse apaixonada por algum, mas a gente queria, assim, né? Pô, e aí, tá todo... Como é que é? Eu nunca vou ser a desejada, ou sei lá, não desejada porque, sei lá, 12, 13 anos, mas nunca vou ser notada. Mas eu lembro que teve um caso, na minha época, a gente tinha um Mirk, que era um programa lá de bate-papo, que a gente tinha uma sala da escola, e tinha um menino que era muito popular, assim, ele era da minha sala, e ele falou comigo um final de semana inteiro, assim, eu falava, nossa, que legal, ele é muito legal, e ele tá conversando comigo, e aí ele falou, cara, segunda-feira na escola vai me dar oi, tipo, vamos, né, tá de boa e tal. Cara, eu fui dar oi pra ele, e ele riu da minha cara, e falou que eu só poderia estar louca de achar que ele ia conversar comigo na escola. Gente, juro. O pior de tudo é que eu tenho certeza que esse cara não lembra disso. O pior de tudo ainda é que eu namorei com ele depois. Mentira! Anos depois. Eu nunca contei essa história, que essa história é muito ridícula. Mas eu namorei com ele depois, assim, e foi tipo, ele era o super popular da escola. E aí depois que eu fui ficando melhorzinha, acabei namorando com ele. Ele foi meu primeiro beijo. Caraca, gente, corta a cena, né? O cara deu uma humilhada. Porque, cara, criança assim com uns 11, 12, são cruéis, vamos ser sinceras. Cara, é muito desalmada, uma galera sem alma. Sem alma. Assim, eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, foi a época que eu comecei a me desenvolver, assim, né? Ficar um pouco mais mulher, tal. Só que a minha mentalidade ainda era uma criança, sabe? Eu ainda queria brincar de boneca. Só que, assim, no meu entorno, foi uma época que eu saí da 4ª série, né? Acho que é tipo isso. E antes eu ficava numa escola que era bem menor, e depois juntou a galera. E aí, nessa juntada, veio um pessoal que já era um pouco mais malicioso, assim, já tava em outra pegada. E eu e as minhas amigas que vieram nessa escola pequena, a gente ainda era criança, sabe? Sim. Só que começava essas histórias de, e o namoradinho já deu um beijo, já não deu aquilo. E eu não tava muito preparada, sabe, pra isso. E eu lembro que quando começaram a falar, porque a Fernanda é bonita, alguma coisa assim, eu tinha tanta vergonha. E quando começou a crescer peito, então, eu fiquei corcunda, eu tive que fazer fisioterapia, eu tive que fazer vários anos, porque eu fechei aqui. Ficava se escondendo. Ficava me escondendo, porque eu não queria, sabe, tipo, esses olhares e tal. Eu queria voltar, eu só queria ser criança, correr, brincar. E já tinha esse olhar mais, tipo, mais malicioso, sabe? Sim. E aí, no meu caso, começou uma parada terrível, assim, de bullying pesado entre as meninas, quando começou essa história dos meninos, então, quem quer beijar quem quer namorar com quem, coisa de criança, mas assim, bullying, cara, elas me ligavam todo dia, olha que loucura, elas me ligavam todo dia, isso eu tinha 11 anos, em grupo, coisa de filme, em grupo, me xingavam de puta, assim, todos os nomes possíveis, pra aquela, assim, Isso não é a idade pra você estar falando esse tipo de coisa. Não é, e eu era meio tonta, eu ficava em silêncio, ouvindo tudo que elas falavam, e no dia seguinte, essas mesmas meninas me esperavam na porta da sala pra me dar beijo, pra me dar oi. E eu falava, ué, mas e ontem, tal, vocês me ligaram? A gente? Não, a gente não te ligou. Já era tipo um gaslighting bizarro, sabe? Já era uma coisa, Sim. Assim, aí, de repente, começavam a me ignorar e me pediam pra pedir desculpa na frente da sala por alguma coisa que eu não fiz. Assim, começou um bullying muito pesado, assim, com uns 11 anos. Então é muito doido. Essa época
marca muito a gente. Não, é horrível. E assim, essa época também que a gente, que marca essa transição da infância pra adolescência, ela é muito sofrida, assim, no sentido de, assim, eu não achei a adolescência triste, não. Mas essa transição, eu achei ela chata. Primeiro que todo mundo é meio esquisito essa época, todo mundo, né, cresceu demais os braços e faltou o corpo, ou, sei lá, a galera tá tudo meio desconfigurada nessa época. Porque, cara, você vai olhar as fotos de adolescente, ou dessa época de pré-adolescente, eu fico pensando, cara, ninguém tinha a menor moral pra falar de ninguém, era todo mundo esquisito. Todo mundo estranho. Quem eles pensam que eles eram? Mas assim, a gente tem a questão hormonal que começa a mexer com o nosso corpo, e o nosso corpo vai mudando, a gente ganha quadril, aí cresce peito, aí mesmo o homem começa a falhar a voz, começa a falar alto, dar umas desafinadas, aquele bigode horroroso. Horroroso. E cara, a gente começa a suar e descobrir que precisa de desodorante, porque até então você não... É sério, é muito horrível, você fala, meu, eu tô fedendo, da onde veio isso? Então, é uma fase muito horrível, assim, já de a gente não conseguir mais se reconhecer direito, e aquela transformação muito intensa, muito rápido, e ainda a gente enchendo nosso saco, falando da nossa aparência, enfim, é um período bem atrapalhado, assim, e realmente a galera não faz a menor questão de fazer ser mais fácil. Não, e tem aquele Explicando da Netflix, sabe? Você já assistiu? Tem um que é fantástico, que é sobre o cérebro do adolescente. E é muito doido como realmente é um ser humano em formação e é desorientado, né? Os hormônios estão tudo desorientado e tem essa coisa do pertencer, né? Eu acho que o ser humano, como um todo, inclusive quando a gente é adulto, a vida inteira, a gente nasceu pra estar em bando, a gente nasceu pra estar em grupo, pra se sentir parte de comunidades. A gente não se isolar e morar sozinho, sabe? Isso não faz bem, não faz parte da nossa essência como ser humano. Na Natureza Selvagem tá aí pra ilustrar muito bem essa história, né? Exato. E aí, eu acho que nessa época é mais que um firmamento, sabe? Como se você estivesse pertencendo a algo. Então, ter um grupo, ser reconhecido por aquele grupo, sentir parte, é muito importante. Quando eu falo, às vezes, sobre essa época do bullying e tal, ainda pega muito. Eu acho que eu já tratei bastante na terapia, já fiz isso, já fiz aquilo, já chorei tudo que eu tinha que chorar no depois. Mas quando eu falo, às vezes até pros meus pais, eu falo, cara, aquela época que eu vivi, quando eu falo, assim, racionalmente, as coisas que me aconteciam, é pequeno, né, entre aspas. A menina falou mal de mim, ou a outra inventou tal história. Mas quando você tá inserido naquilo, o seu mundo é aquilo. A sua vida é aquilo. E é o que você falou, assim, a gente, eu acho que é do ser humano, a gente precisa de aprovação. Assim, uns mais, outros menos, uns de mais pessoas, outros de menos. Tipo, por exemplo, pessoa que fala, não precisa de aprovação de ninguém e tal. Pelo menos de alguém você deve precisar. Então, assim, né, tem níveis de precisar, mas todo mundo precisa. Isso é humano, isso é inerente à nossa raça, assim. E na adolescência, esse negócio de pertencer é muito forte. Tanto que você vê adolescente, cara, adolescente fala tudo igual, usa as mesmas roupas, usa. Tipo, eu lembro que na minha época ali de 13, 14, 15 anos, todo mundo tinha uma mochila jeans da Cantão. Todo mundo usava ou o Superstar da Adidas ou um Chuck Taylor Era tipo todo mundo igual. Você olhava, parecia todo mundo feito e até hoje, assim, em saída de escola, todo mundo é igual, mas isso é muito normal, porque é um jeito de pertencer, de ser parte daquele grupo. Você quer se identificar com aquilo, você precisa ser parte de alguma coisa. E aí quando você tem experiências como essas, né, como a sua, como a minha, tipo de alguém apontando e dizendo, cara, você não é boa o suficiente pra andar comigo, ou você é feia, você fala, cara, que fim do mundo pra mim, assim, é a coisa mais trágica que pode existir. Mas claro, né, aí a gente vai crescendo, vai criando repertório, mas é uma fase em que o não pertencimento, especialmente o apontado pelos outros, é muito sofrido. Muito! E como influencia, assim, né, na nossa autoestima do que a gente acredita de quem a gente é. Acho que nessa época a gente pega muito do que as pessoas... A gente se vê com os olhos do outro, né? Se vê muito com os olhos do outro. Então, assim, eu tive a fase de ser a mais zoada, de repente eu virei a que era sempre o centro dos conflitos, né, que tinha o negócio do bullying, e aí mais pra frente, quando eu já tinha uns 15, 16 anos, que eu já era tipo, a Fernanda é a bonita, tal,
começaram a vir também umas outras coisas que me magoaram tanto, sabe? De ser resumida a isso. Eu lembro, nunca esqueço de uma professora que eu tinha uma dúvida de química. Detesto ela, gente, até hoje, assim, não consegui superar não superei. Eu sou super, assim, zero evoluída de falar, eu não superei o que essa mulher falou. E eu fiz uma dúvida como qualquer outro e ela não me respondeu. Ela não me respondeu e virou pra mim e falou assim: ai, olha, ainda bem que você é bonita, aí você pode casar com um homem rico, então assim, não se preocupa. E aquilo me pegou de um jeito, porque eu falei, cara, que irresponsável, sabe? Porque eu passei um tempo sem acreditar que eu era realmente uma pessoa inteligente, ou que eu podia ser mais que aquilo, ou que eu não precisava só disso. Eu acho que assim, a beleza, ela abre portas sim. Tipo, eu acho que a sociedade tá muito voltada pra isso. Não dá pra dizer que não. É um privilégio, assim, sabe? Você, numa sociedade, ser considerada uma pessoa bonita. Mas não dá pra você resumir as pessoas só a isso. E outra, se você passa... foi o que você disse. Se você é uma pessoa que se considera só bonita e pronto, o que mais você tem a oferecer, sabe? Fica uma coisa tão... Não, isso é muito... E até quando eu levantei essa questão, cara, a gente conversou muito, assim, muitas pessoas vieram e deram o seu ponto de vista. Eu tive algumas pessoas que falaram, Ari, porque ao mesmo tempo que ali eu expus o meu lado de, cara... não era considerada bonita, o que eu fosse? Aí eu virei aqui, manjava tudo de música, que gravava, eu tenho até uma tatuagem de uma fita cassete, que era eu fazia mixtapes, e aí depois eu comecei a fazer em CD, então eu era a que sabia gravar CD, a que conhecia músicas, que conhecia filmes interessantes, isso pra mim era muito legal, eu adorava quando alguém vinha falar comigo e falava assim, não, porque a Ariana conhece isso, ali eu construí a minha autoestima, então eu já nem ligava mais se tinha as meninas lá lindas, maravilhosas e tal, eu falava, tá, aquilo ali não é pra mim. Uhum. E aí eu me achava legal, assim, sabe, que eu era, aí eu comecei a ver graça em me vestir um pouco diferente, então eu chamava atenção por esse lado, então pra mim foi legal, mas cara, tem gente que canaliza, né, fala, cara, preciso ser inteligente, então, Sim. Não posso, já que eu sou feia, e aí essa pessoa não tolera tirar uma nota abaixo de 10, essa pessoa se treme inteira só de pensar em dizer que não sabe alguma coisa, porque ela botou todo o peso da existência dela nisso pra compensar uma falta. Uma falta ali de beleza, porque até a beleza é muito subjetiva, né? Exato. Então eu nem gosto de cravar, é feio, é bonito, porque que depende isso, pra quem, né? Tipo, acho que a gente leva em consideração o que a mídia disse pra gente até então. E hoje em dia a gente tá começando a quebrar isso, né? Muito devagar, mas acho que a gente tá começando. E aí é isso, né? Tem gente que ficou... o engraçado. Quantas pessoas a gente conhece que nunca fez sucesso com as pessoas por ser bonito, mas é super engraçado, divertido. Enfim, sempre a gente vai tentando fazer essas compensações, né? E na época, faz muito tempo que eu não falei. Na vez que eu falei sobre isso nos stories, vieram pessoas que falaram, pra mim foi o contrário. Eu sempre fui a popular da escola, a muito bonita, a que todo mundo queria, a amada, e gente que fala hoje que aos 30 anos, 30 e poucos anos, tem sérios problemas, porque a beleza, não é que a beleza vai embora, mas ela vai se transformando, então se você se achava linda porque você tinha aquele corpão, aquela bunda no lugar e tal, hoje você não tem mais, não é que você não é mais bonita, mas aquilo que te associava à beleza foi embora, cadê? E aí as pessoas ficam hoje falando, cara, e aí, o que eu sou? Porque foram tantos anos de beleza sendo bajulada por isso, e essas pessoas ficam meio perdidas, sabe? De, cara, ferrou, eu não vou ser mais nada, porque tudo aquilo que eu tinha, que eu considerava bonito, tá se transformando, o que sobra de mim, né? Então tem um outro lado também que é muito pesado, mas a verdade é que a gente tinha que parar de falar da aparência das pessoas. Exatamente, cara. Olha só, todas essas questões de quem foi bonito, feio, que foi estranho, que não foi, tipo, é muito influenciado pela visão do outro, né? O que o outro dizia sobre a gente. E do bom e do ruim, né? Porque você tá lá, o cara dizendo que você é lindo, incrível, maravilhoso. E tem o que você falou também, porque tem gente que, sei lá, uma super advogada, que ela é gata pra caramba e tal, ela vai em determinado lugar, puta,
só tá aqui porque é bonita. E a mulher não, é uma super, estuda pra caramba, ralou, só que daí ela é resumida como, não, isso aí deve ter transado com alguém. Exato. Não é possível que ela é inteligente assim, porque não dá pra ser super inteligente e bonita. É um ou outro, e é isso. Mas são dores diferentes, mas que estão muito voltadas pra isso, pra visão do outro, né? Pra estética, como isso influencia. Sei lá, a nossa formação. E é o que você disse, se você é uma pessoa também que só investe na carcaça, vamos dizer assim, né? Coloca todas as suas forças no que tá externo, não vou dizer que é raso, assim, mas é frágil. É frágil e é ilusório também. É uma ilusão isso aí, sabe? E aí isso é um exercício que eu sempre faço e que eu sempre falo para as pessoas, né? Pô, pensa aí nas pessoas que você já perdeu ou nas pessoas famosas que morreram e tal. Quando as pessoas falam dela, cara, você nunca vai ver alguém lembrando de alguém, puta, que pena que ela morreu, ela tinha uma bunda tão linda, pô, que pena que morreu, ela tinha um rosto tão... Não, essa pessoa foi legal, ela era uma boa amiga, que ela, puta, vai fazer muita falta porque ela tinha um astral, uma energia muito boa. Você não vê ninguém sendo lembrado pela beleza, sabe? Tipo, você não deixa saudade em lugar nenhum porque você foi bonito ou feio. E aí você vê que realmente não é isso que faz alguém. Então, eu acho que é raso, sim. Eu acho que dá pra gente usar essa palavra. E é uma ilusão, é raso, é supérfluo e é desimportante, Sim. sabe? Eu acho que faz parte da nossa... A nossa autoestima passa por aí. É impossível não passar. De novo, né? A gente tá falando aqui de um lugar de extremo privilégio. Sim. Somos brancas, enfim, eu acho que tem... Em alguns recortes, isso pode ter um peso maior. Mas, por mais que passe por aí a autoestima, não é isso que define a gente, nem pro bonito, nem pro feio. E assim, eu acho que, por um lado, obviamente, é importante a gente, né, acho que se olhar no espelho e falar, nossa, gosto da imagem que eu tô vendo, né, sentir uma força nisso, porque a gente não pode negar que não é, mas eu acho que a autoestima realmente acontece quando você se sente bem internamente, sabe? Mais do que o externo, né? E a gente tá acostumada a falar de autoestima relacionada a nossa estética, ao nosso corpo, a como a gente tá com o nosso cabelo. Tanto que, vai melhorar a autoestima, vai no cabeleireiro e tal. E não é por aí muito bem a autoestima, porque se você for focar nisso, é tão rápido, né, que passa. Tipo, você comprou uma roupa nova, você se sente ótima. Beleza, daqui 2, 3 dias essa roupa não é mais uma roupa nova. E aí, você vai precisar de mais uma? Onde vai estar essa sua força de ser feliz com quem você é, sem a aprovação e sem como se fala? Sem aprovação mesmo do outro. E a validação, né? Isso. E assim, né? A autoestima. Eu não sei, todo mundo que já teve questões, por exemplo, com peso, que eu acho que 95% das mulheres, das magras, as gordas, né? Enfim. Cara, quantas mulheres eu já não ouvi falar, tipo, nossa, tô olhando essa foto aqui de 10 anos atrás, eu lembro que nesse dia eu não fui pra praia porque eu tava me achando gorda, hoje eu olho pra trás, eu era magra, eu era linda, eu era não sei o que. Então, assim, realmente você basear a sua autoestima na aparência é uma cilada, porque a gente nunca tá super feliz. Então, eu costumo dizer que eu acho que eu tenho uma autoestima muito boa, mas isso não quer dizer que eu ame tudo sobre o meu corpo. Não quer dizer que eu olhe pro espelho e eu falo, nossa, que cabelo maravilhoso, que pele maravilhosa, que corpo lindo, que barriga maravilhosa. Não é isso. Eu acho que a autoestima é você gostar de você, apesar das coisas que você não gosta. Exato. Sabe? Apesar dos, entre algumas aspas, defeitos que você enxerga. Porque gostar do que é perfeito é muito fácil. Exato. Então, a autoestima acontece mesmo quando você reconhece os seus defeitos, as suas falhas, tanto os seus defeitos físicos, como as suas falhas mesmo, porque todo mundo tem o bom e o mal. E mesmo assim você consegue se admirar. Exato. É aí que mora a autoestima, eu acho. E que tem dias e dias, né? Você pode ser uma pessoa que se considera, eu tenho uma autoestima boa, eu gosto de quem eu sou, mas tem dias que, cara, eu não tô afim, não tô gostando, não tô me sentindo bem, não tô gostando de que eu tô vendo no espelho. Pode ser que amanhã seja melhor, e são dias e dias. E tem essa coisa também de que a indústria, principalmente para as mulheres, faz com que a gente acredite que nunca seja bom o bastante.
né? Tipo Não, e a assim, gente nunca vai estar boa o bastante para a indústria. A gente se compara a corpos que nem existem, porque até o que está na revista é modificado. Então, não dá mesmo. A gente precisa desenvolver ferramentas e recursos para gostar de si, apesar dessa enxurrada de interferência que força a gente a não gostar da gente. Porque o ódio das mulheres por elas mesmas gera muito dinheiro, Fê. muito. É uma indústria milionária, as pessoas não querem que a gente goste da gente, senão a gente não vai ser, não vai mais ser essa indústria milionária que é, sabe? Sim, Então, e a gente às vezes faz coisas tão cruéis, né, com nós mesmos pra se enquadrar. Eu lembro que, assim, eu, adolescente, e até hoje, assim, hoje, inclusive, eu postei nos meus stories uma foto. Mas quando eu era adolescente, eu tinha muita, mas assim, muita espinha nas minhas costas. Muita. Tipo, nível que às vezes eu não conseguia encostar na cadeira, porque eu tinha muita dor, nossa, era muito inflamado, assim. Foi assim, teve uma época bem difícil. E, obviamente, eu morria de vergonha daquilo, né? Eu tinha claro. muita vergonha. A sorte, entre aspas, é porque o uniforme era uma camiseta fechada, então ninguém nunca via. Mas também quando eu ia pra praia, essas coisas, às vezes tinha, tipo, aula de natação. Nossa, pra mim era o caos, assim. Eu tinha muito medo. Eu passava maquiagem, eu nunca prendi o cabelo sem nada. E aí, com o Nossa. passar do tempo, até hoje eu tenho. Tenho bastante, muito menos do que antes, mas tenho. E porque eu queria tomar o Rakutan, né? O remédio. Sim. E meus pais não deixavam de jeito nenhum. Eles não deixavam, acho que falavam muito forte, tal, não queriam. E como eu era menor, eu, né, não tomei. E aí, depois de um tempo, eu tomei. E aquilo me fez tão mal. Mas assim, tão mal. Cara, Roacutan não é brincadeira, meu. Eu comecei a me sentir triste. Eu me sentia estranha, sabe? Emocionalmente estranha. E outra coisa que eu não me orgulho, tá? Não acho legal, mas eu achei um fato da minha vida. Quando eu comecei a namorar o meu namorado atual, que é um cara que eu sinto que me respeita muito e que. Eu senti que, assim, eu tinha tanta vergonha por essas coisas, até com os homens, né? Então, assim, eu ia pra casa de algum cara, eu passava muita maquiagem, eu não deixava ninguém me ver de costas, eu sempre usava coisas que me fechavam. Quando ele virou pra mim e falou assim: Eu acho suas costas muito lindas, eu acho que você não tem nada que se importar com isso, eu acho que eu amo você do jeito que você é, desse jeito. Foi quase que uma validação de tipo, cara, seja você, sabe? É muito doido Sim. como a gente. Banca! Cara, e como a influência, né, dos homens, tipo, também mexe com a gente. E não devia ser assim, né? Mas eu senti que depois que eu tive essa. Cara, eu vou ser assim, minhas costas é assim, então eu larguei o remédio, inclusive melhorou. Porque eu me senti melhor, eu falei, é assim que vai ser, vai ter acne, vai ter espinha, vai ser vermelho, e é isso. E aí melhorou, sabe? É isso. E assim, cara, se a gente for buscar. Eu acho que tem muitas coisas que tudo bem, que faz parte. Eu super cuido da minha pele, por exemplo. Tipo, eu sou uma pessoa que tem Verdade. vaidade, que gosta de se cuidar. Então, eu acho que é válido, mas, cara, a gente precisa selecionar nossas batalhas. Eu acho muito engraçado que a gente não conhece ninguém. Ninguém. Você não vai conseguir me dar um nome de uma mulher que ela tenha o corpo que você considera perfeito, que ela tenha o cabelo que você considera perfeito, o rosto, as unhas, a roupa. A gente não conhece ninguém. Só que a gente quer ser essa pessoa. Olha que falta de noção, que delírio que é o nosso, porque a gente fica nessa, não, mas o meu cabelo, ai, a minha pele, ai, minha perna, ai, o meu braço. E aí a gente se vê correndo atrás de uma perfeição que a gente não vê em ninguém e que a gente não espera de ninguém. A gente não olha para o outro com essa crítica toda que a gente tem com a gente mesma, sabe? Eu até falei num dos episódios do podcast sobre isso. Tipo, cara, vai pra praia um dia. E aí você só observa todo mundo que passa na sua frente, todos os corpos. Existe um só. Porque assim, a Sabrina Sato, gente, se você encontrar ela na praia, pô, que sorte a sua que você conseguiu ver aquilo de perto. Mas acho que é só ela no planeta que Sim, tem aquele corpo, entendeu? exato. Então, cara, a gente precisa pegar um pouco mais leve, assim, as pessoas na rua, olhar a rua, né, o que a gente tava falando antes. Vai pra rua, para de ficar na internet olhando o corpo de gente Editado. com filtro modificado. Cara, tem aplicativos de vídeo que modifica o seu corpo no vídeo. No vídeo, isso é bizarro, gente. Eu vi a Jojoca fez um vídeo uma
uma vez sobre isso, ela gravando no vídeo. Cara, a perna dela super afinou, mó cinturinha, e esticou o tronco. Sai, vai olhar a rua pra ver se não é todo mundo normal, é todo mundo gente. Sabe? Então, é isso que você tinha comentado antes da gente gravar, de cara, a galera que tá aí crescendo nessa época, que a gente super precisa de validação, adolescente, na internet, cara, eu sinto muito, assim, eu tenho pena delas e dos pais também, porque eu quero que eles saibam conduzir isso. Eu hoje, como mãe, fico preocupada Eu com ia isso. falar isso. Como que você se sente, assim, em relação a ter, né, você é mãe, seu filho ainda é super baby, mas dá um frio na barriga, assim, de pensar nessa época, de chegar na Dá um adolescência, pouco, mas eu sou mãe de menino, né, Fê? é diferente. É diferente. Assim, se eu fosse mãe de menina, acho que seria muito mais difícil pra mim. Mas são outros desafios também, né? É, é, Primeiro, porque mãe de menina, eu acho que a gente se identifica muito ali, né? Eu teria Uhum, que trabalhar muito na terapia pra não projetar meus traumas nela também, né? sim. Mas o que eu tento fazer muito, desde ele muito novinho, é construir a autoestima dele em cima de outras coisas, além da aparência. Eu falo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, o dia inteiro, que ele é a pessoa mais bonita do planeta, mas eu acho que o meu desafio como mãe é construir a autoestima dele em outros lugares além da beleza. Pro caso dele não poder contar com isso, ou sei lá, se ele sofrer bullying porque ele é ruivo, eu não sei se ele vai continuar ruivo até Uhum. a adolescência dele, mas vai que encasquetam com ele sobre isso e vira o resumo da vida dele, que ele é ruivo, que ele é esquisito, que ele é o foguinho, enfim. Uhum. Eu quero que ele esteja super tranquilo, que ele é legal, que ele é esperto, que ele é corajoso, que ele é gente boa, que ele é gentil, sabe? Então eu busco muito elogiar o Bento Para além da para beleza. além da aparência, para que ele construa a autoestima dele sobre isso também. E agora eu ainda não faço isso, mas é claro, quando ele tiver um pouco mais de entendimento e tal, porque ainda o universo do Bento é ele, né? Uhum. Ele ainda não tem esse olhar para o outro. Sim. Quando eu sentir que ele começar a ter esse olhar para o outro, eu preciso que ele entenda sobre diversidade, que as pessoas são diferentes, que a Uhum. gente não fala da aparência de ninguém. Então, isso é uma coisa que eu vou começar a falar com ele desde muito cedo, que eu acho que os nossos pais não faziam Não, isso. não faziam. Inclusive tem a cultura do tipo, um pouco de bullying sempre é bom. Eu sinto que Não não é, é, gente, é desculpa. horrível, é Não horrível. é. Não, e os nossos próprios pais foram pessoas que falaram muito da aparência das outras pessoas, assim, é Sim. uma geração diferente, assim. Quer dizer, eu não sei também se a nossa geração tá mais consciente ou se a gente vive numa bolha, né? Não sei também. É, tem essa. Mas eu tô disposta a ser a pessoa que fala pro meu filho que ele não deve falar de ninguém, que ele não deve ser comentário sobre a aparência de ninguém. Se o que ele for falar não for deixar outra pessoa feliz, é pra ele não falar nada. E eu acho muito, Fê, que pessoas feridas ferem outras pessoas. Uhum. Super, super. Nossa, demais. Então, da minha parte, da parte, né, do Bruno, a gente vai tentar não ser. Tentar não, né? Porque eu acho que é uma questão de querer. Eu não vou ferir meu filho dessa forma. Com certeza, eu vou gerar traumas no meu filho, porque todo pai faz isso. Todos. Toda Sem mãe. fugir. Mas serão traumas diferentes e traumas que eu não sei que eu tô gerando, sabe? Então, assim, eu não vou diminuir ele pela aparência dele, eu não vou humilhar ele, rechaçar, sabe? Eu não vou ferir o meu filho para que ele seja um cidadão ferido que sai na rua e fere outras pessoas. Se você for olhar as piores pessoas assim, cara, investiga o passado. São pessoas muito feridas. Muito machucadas. Muito. Então, eu como mãe, o meu olhar é esse, mas sei lá também, né? Eu não tenho muito controle. A minha parte eu acho que Claro. tô disposta a fazer. Eu fiz Agora o que vai sair daí? eu fiz um episódio bem legal sobre infância com a Maia. Ai, gente, não me pede pra repetir o sobrenome dela, porque ele é muito difícil. Também não Mas você sei. sabe de quem eu tô falando. Sei que é a Calma Educa, né? Isso. Maravilhoso. Escutem, quem estiver aqui escutando também, escutem esse episódio, porque é muito bom. Ela fala muito sobre Eu vou a ouvir. infância, sobre os traumas, sobre, né, assim, até como a gente administrar a nossa criança ferida, porque às vezes a gente passa isso adiante, né? Inclusive, essa era a minha pergunta. Tem alguma coisa que você falaria, assim, pra Ari, criança, que você sentiu que deu uma faltada, assim? É mais a minha Ariana, acho que a minha criança foi muito acolhida, assim, sabe? Uhum. Tipo, meus pais, acho que eles sempre me acolheram muito.
Claro, erraram como qualquer um, mas eu não sinto que eu tenha traumas que tenham vindo deles. Mas uma coisa que eu não vou repetir e que meus pais fizeram comigo, mas com a melhor intenção do mundo, eu sei, eu não vou interferir muito nas escolhas do meu filho. Uhum. Porque eu sabia desde muito cedo o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu sempre soube. E eu fui para um lugar completamente diferente, porque o meu pai me orientou pro que era melhor, pro que ia dar mais dinheiro, porque era mais promissor. E eu aprendi que quando a gente faz realmente o que a gente quer fazer e o que a gente gosta, o que a gente se identifica, de algum jeito a coisa anda. Não vou dizer que a gente fica milionário, que dá super certo, mas a coisa anda, de algum jeito ou de outro. Então isso é uma coisa que eu vou fazer com meu filho, que é validar as escolhas dele e dar ferramentas para que ele entenda quem ele é. Sim. E aí, o que ele gostar de fazer, eu vou incentivar, vou apoiar, e é isso. Mas acho que é isso, assim, agora, né? Porque conforme as coisas vão acontecendo com os nossos filhos, a gente vai resgatando a nossa experiência. Então, por enquanto, eu acho que tá por aí, mas eu ainda posso descobrir novas coisas. Ah, com certeza. Tenho certeza. Eu tô, assim, meio longe ainda de ser mãe, mas tenho certeza que também, quando eu for, eu vou aprender tanta coisa sobre mim. Assim, em paralelo, né? Tipo, você é um... A gente entra muito em contato com as nossas questões quando a gente tem filho, assim. Imagina. E é isso, tipo, pessoas que não suportam ouvir choro de criança, muito provavelmente foram crianças que não podiam chorar, que eram, né, engole o choro, não chora, o choro da criança te enlouquece, e você quer mandar ela calar a boca, e muito provavelmente você foi uma criança que não teve o choro validado, então... Ih, gente, chama Freud aí. Exato. Ih, o buraco é fundo. Bom, a gente tá chegando no fim do nosso episódio. Foi maravilhosa essa troca com você. Muito obrigada. Assim, Amei também, foi Fê. muito gostoso, assim, porque a gente revisitou umas coisas do nosso passado, mas ao mesmo tempo acho que a gente trouxe reflexões legais que o pessoal vai se identificar em algum ponto, tenho certeza que vai. Então eu queria te agradecer. E agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho, assim, com algumas dicas. Tá. Bom, já que você mesma disse que amava bandas e filmes e séries, dá uma recomendação pra gente. Um filme, uma série e uma música do coração. Cara, que sacanagem. Tá, vamos lá. Um filme. Eu vou falar o meu filme que eu amo, meu filme preferido, mas toda vez que alguém vai ver, fala, nossa, por que ele é o seu filme preferido? Porque é. Tá. Que é o Encontros e Desencontros, que é um filme da Sofia Coppola, Lost in Translation, em inglês, é o nome. Amo, amo, amo. É um filme, uma música... Uma série, uma série e uma música. Uma série, Fleabag. Amo! Todo mundo já deve ter assistido, né? Mas, gente, eu vou falar porque é maravilhosa essa série. Não, já assisti. Quem não assistiu, assista. Muito boa. E se você não gostou da primeira temporada, vai até a segunda. Eu fui essa. A primeira temporada, ela me irritou muito. Porque eu achava ela uma mimada do cacete. Eu achava ela uma chata. Só que daí eu continuei porque eu achava o roteiro muito bom. E eu me apaixonei pela assim... Eu comprei o roteiro. Inclusive tá aqui atrás o roteiro. Que legal. E uma música... Puta, a música você sacaneou mesmo. Ainda faz uma pessoa que gosta muito de música, aí é complicado. Ah, tá, mas eu vou falar que é a música que eu mais tô ouvindo desde que essa música saiu, que é do Tim Bernardes. O nome da música... Última Vez, cara. Ouçam essa música e tentem não montar um filme na cabeça. É maravilhosa. Eu falo que o meu sonho é fazer o clipe dessa música. O nome é Última Vez. É uma música, assim, você se transporta pro lugar, assim, é maravilhoso. É isso, Lost in Translation, Fleabag e Última Vez do Tim Bernardes. Amei. Mas foi difícil, Fê. Foi difícil, mas eu gostei, acho que você saiu muito bem. Tá bom. Nesse assunto ainda infância, uma comida que te remete à infância. Cara, bom bocado. Ou bolo de cenoura. São 2 bolos que minha mãe sempre fazia pra eu levar pras festas da escola. Ai, que delícia. Bolo de cenoura com brigadeiro. A minha mãe fazia com cobertura de chocolate, mas não era de brigadeiro. Ai, delícia. O meu era farinha láctea. Amo. Cara, eu falei pro Bruno esses dias, o que eu fazia em casa era banana esmagada com farinha láctea e Nescau em cima ainda. Nunca mais comi isso. Bom, você que trabalha nas redes sociais, queria saber qual é o seu maior desafio de estar sempre nas redes e qual o maior benefício? Meu maior desafio
é estar sempre nas redes. Esse, literalmente, esse é o meu maior desafio por si só, porque eu tenho muitas vezes que eu queria deletar tudo, que eu queria sumir, que eu queria ficar 2 meses sem postar, Bom, e eu não posso, mas eu aprendi muito a me respeitar, assim, então, se eu tô em dia de postar pouco, é isso que eu tenho, eu não dou mais do que eu posso oferecer, sabe? Mas o meu maior desafio é estar lá mesmo, porque tem muitas vezes que eu queria não estar. E o melhor benefício é não de estar lá, mas o de estar. Eu acho que o maior benefício de estar é ter acesso e ter a pessoas muito legais que eu talvez nunca tivesse. Por exemplo, eu nunca estaria conversando com você e tendo essa troca super legal se não fossem as redes sociais. O meu podcast é uma prova disso, assim, agora eu entrevistei 10 pessoas já. Cara, são 10 pessoas incríveis e que todas elas eu conheci pela internet. Então, isso é uma coisa incrível, de estar lá. Exato. Mas de trabalhar com a internet, com certeza é minha flexibilidade. O que você faz pela sua saúde mental? Vixe, terapia, primeiro lugar. Sempre. Digo muito não hoje. Uma das minhas maiores conquistas da vida foi ter aprendido a falar não. Isso faço pela minha saúde mental. Movimento meu corpo, exercício físico definitivamente tá muito mais ligado à minha saúde mental do que qualquer outra coisa. Reservo um momento só pra mim, eu adoro ter o meu momento. Amo meu marido, amo meu filho, mas assim, tem dias que eu me levo pra almoçar, sem pressa. Eu gosto muito de estar comigo, porque quando eu tô sozinha é que eu consigo fazer balanços, assim, sabe? De, cara, será que eu tô no piloto automático? Será que eu não tô? Será que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo? Enfim. Isso. Meio que a minha vida é movida por encontrar meios de cuidar da minha saúde mental, assim, sabe? Então, Entendo 1000%. a minha vida é baseada nisso. Sei bem. Eu tô sempre, todos os dias, buscando o que eu preciso hoje, assim, pra me sentir melhor. O que eu preciso hoje? Quais são as ferramentas que me funcionam pra eu administrar esse problema que surgiu? Eu acho que depois que você entra nesse caminho, que é maravilhoso, não tem volta. Tipo, Não, é um modus operandi, assim, eu leio muito os meus livros, nunca mais eu li ficção na minha vida, Ai. assim. Eu leio sobre a mente, eu leio sobre, enfim, louca, né, gente? Louca, Mas assim, eu mas- tô obcecada em me sentir bem, porque quando eu me sinto bem, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma filha melhor, eu sou uma amiga mais legal. Exato. Então, eu preciso ser o centro do meu universo para que eu consiga ser legal para as outras pessoas. É zero egoísmo, gente. Por eu amar o meu filho Uhum. demais, mais que tudo, é que eu me coloco antes dele. Ai, sim. Porque Não, se não fosse isso, eu não seria a mãe que eu sei que eu sou, e eu sou uma mãe muito legal, mas eu não seria se eu não me colocasse em primeiro lugar. perfeita. Não, e isso que você falou do livro, eu fiz, ai meu Deus, eu fiz uma cara aqui, porque eu sou essa pessoa, eu só leio não ficção. E aí eu entrevistei o Bookster, sabe? O Pedro. Sim. E aí ele, Maravilhoso. entre 1000 aspas, me deu uma bronca. E aí eu levei essa bronca, eu tô tentando trazer um pouco de ficção, porque também tem ensinamentos incríveis nas ficções. Sempre tem. E é legal também, porque eu acho que aguça muito a nossa criatividade. Eu acho que essa fuga, entre aspas, para outro ambiente, para outro universo, de outras pessoas, é muito enriquecedor também, mas não tô conseguindo. A gente tá nessa fase, gente. A gente tá nessa fase, tipo assim, não tá dando. Perdoa nós, Bookster. Então tá, e pra fechar, o mundo... Complete a frase. O mundo seria um lugar melhor se... Cara, se ninguém enchesse o saco de ninguém. Ia ser muito melhor. Eu sempre falo, gente, eu não encho o saco de ninguém, não encham o meu. Eu acho assim, claro, tirando as necessidades básicas, né, Fê? O mundo perfeito não tem violência, não tem fome, não tem criança abandonada, não tem estupro, enfim. Tirando isso, o mundo seria perfeito se as pessoas respeitassem as escolhas das outras pessoas e se as pessoas escolhessem coisas que não invadem o espaço do outro. É isso. É isso. Arrasou. Ari, muito, muito, muito obrigada pela nossa troca, pela nossa conversa. Foi um prazer conversar com você. Sigam a Ari no Instagram. Faz o seu jabá. Pede aí pra seguir onde for. Gente, vai lá. Se você gostar, pode seguir, dá aquela engajada. Ouve meu podcast, que tem trocas muito legais com pessoas muito legais também. Só uma mulherada muito fodona, assim, que faz a diferença. E é isso. Obrigada por estarem aqui até agora. E obrigada, Fê, pelo convite. Foi uma delícia. Tô feliz que agora deu certo. Exato. Ai, tô muito feliz. Obrigada, gente. E obrigada, Ari. E até a próxima.